Que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós. Queridos amigos e irmãos da Ibavib, aqui estamos novamente para cultuar ao Senhor com este culto gravado. E quero louvar a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de fazer isso. É uma bênção que Deus concedeu à nossa igreja de poder realizar culto dessa maneira. Estamos nos reunindo novamente fisicamente, presencialmente, mas temos essa oportunidade, esse canal, e queremos louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por meio dessa ferramenta. E queremos entregar ao Senhor este culto. Este culto é para a glória do Senhor, é para exaltar o grande Deus que nos salvou, um Deus completamente soberano, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vamos começar este culto louvando ao nosso grande Deus, que Deus aceite tudo que fizermos aqui para a sua honra e para a sua glória. Deus bendito, aqui estamos mais uma vez. Bendito e louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, pela tua graça, que é Jesus Cristo na cruz morrendo em nosso lugar. Muito obrigado pelo teu amor tremendo, maravilhoso, que nos alcançou de maneira muito especial. Queremos entregar ao Senhor este momento, Pai. Deus, é para o Senhor, é para a tua glória. Deus, é para a edificação dos salvos, é para a salvação dos perdidos, Senhor Deus. Aqui queremos pregar com fidelidade a tua palavra, queremos exaltar o grande Deus, o grande Salvador. Queremos honrar o Deus que entregou seu próprio Filho para salvar, para redimir o seu povo. Então, Senhor, que o Senhor aceite nossos cânticos, louvores, nossas orações perante o teu trono de graça. E pedimos que o Senhor olhe para cada um de nós com misericórdia, que o Senhor abençoe as orações dos teus servos e que tudo que façamos possa honrar ou glorificar o teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, leremos neste culto Salmo 6. Então convido os irmãos, aqueles que puderem, a que abram suas Bíblias nesse trecho da palavra do Senhor, Salmo 6. Farei a leitura aqui, Salmo de Davi. Estou lendo na versão revista e atualizada, que é a versão que temos usado aqui em nossos cultos. Salmo 6, assim diz: Ao mestre de canto com instrumento de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Especialmente aqui, quero ler novamente versículos 8 e 9, que assim dizem: Apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Meus irmãos, nós temos um Deus que acolhe a nossa oração. Ele ouve o nosso lamento, Ele ouve nosso gemido. Como diz o texto numa hipérbole aqui, quando o leito está molhado de lágrimas, o Senhor tem olhado para cada um de nós. Teremos aqui instantes nossa oração intercessória, um momento que temos para depositar perante o altar de Deus, de maneira especial, nossas preocupações,
e problemas. Nós iremos cantar um hino antes, mas que enquanto cantamos possamos pensar no texto do Salmo também. Nós temos um Deus que realmente nos ama, se importa conosco, e um Deus que acolhe a nossa oração. Cantemos um hino ao Senhor e logo após teremos nosso momento de intercessão. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, teremos agora então o nosso momento de intercessão. Quero relembrar aqui o salmo que lemos: o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Crendo nessa promessa do Senhor, na sua palavra, vamos então agora interceder, colocar perante nosso Deus aquilo que está em nosso coração. Convido aqueles que nos assistem que também no seu coração depositem agora perante o altar de graça do Senhor a sua súplica, aquilo que se passa em cada ser. Oremos ao nosso grande Deus. Deus querido, aqui estamos nessa noite, Pai. Muito obrigado por aqueles que nos assistem. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que já foi lida, pela promessa maravilhosa que o Senhor é um Deus que acolhe a nossa oração. Pai, Tua palavra diz que nós nem sequer sabemos orar como convém. Então estamos aqui, Pai, não firmados em alguma fórmula mágica, não estamos aqui recitando palavras em uma certa ordem,
para sermos ouvidos. Não estamos aqui com nenhum tipo de misticismo. Estamos confiados em Jesus Cristo, o Deus que se fez ser humano, que passou aquilo que nós passamos, que se entregou pelos nossos pecados e que está à direita de Deus, ressuscitado em glória e que intercede por nós. Aqui estamos para depositar perante o Senhor aquilo que somos, aquilo que temos. Aqui queremos colocar nossas lágrimas, nossas decepções, nossas frustrações, aquilo que deu errado em nossa vida, a nossa luta, o nosso lamento. Senhor, tem misericórdia de nós. Como é lindo, Pai, ler a Tua palavra, Romanos 11, quando assim diz que o Senhor nos colocou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Isso em relação à nossa salvação, Deus. E sabemos também que podemos estender isso a nossos pedidos pessoais, porque a Sua misericórdia tem se renovado sobre nós a cada manhã. E se não fossem as Suas misericórdias sobre nós, nós já estaríamos completamente exterminados. Pai, aqui está a nossa luta, aqui está a nossa dor. Colocamos aqueles que passam pela doença neste momento. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós. Aqueles que enfrentam o Covid, aqueles que enfrentam o câncer. Senhor, olha para cada um, sustenta na sua enfermidade, na sua dor. Não deixe que a fé esmoreça, mas que nossa fé seja fortalecida por Ti. Dá o livramento, Senhor Deus. Dá a resposta certa, dá o medicamento, o tratamento correto. Opera, Pai, com a Tua poderosa mão em cada vida. Há tantos queridos nossos em nosso meio aqui, que têm passado pela dor física, ou até mesmo pela dor emocional, pela dor, Senhor, emocional, física, psicológica. Tudo colocamos perante o Senhor. Tem misericórdia. Abençoa os casamentos da igreja, abençoa as famílias, relacionamento entre esposo, esposa, pais e filhos. Abençoa, Deus, aqueles que padecem lutas dentro de casa. Que a paz de Jesus reine sobre cada vida. Concede sabedoria ao esposo, concede sabedoria à esposa, à mulher. Que possam viver bem, seguindo as leis de Deus, seguindo debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus. Também abençoa, Pai, aqueles que padecem dificuldades financeiras, os que passam pelo desemprego, os que esperam uma resposta, os que têm causas na justiça. Senhor, olha para o texto, coisa linda que o Senhor mesmo inspirou pelo Seu Espírito, Pai. Que aqueles que nos perseguem sejam retirados de vexame, não por nossa própria dignidade, mas porque o Senhor tem feito justiça ao Seu povo. Então sustenta-nos, Pai, naquilo que temos passado em nosso dia a dia. E depositamos aquilo que somos e temos no altar de um grande Deus, que tudo pode, que criou todas as coisas, e que é nosso Redentor, aquele que preserva a nossa alma e que nos levará, enfim, ao nosso lar celestial, eterno, cheio de gozo e glória na Tua presença. Abençoa o Teu povo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, iremos agora louvar ao Senhor com mais um cântico. Logo em seguida, já retornaremos para a nossa mensagem neste momento. Que o Senhor nos abençoe. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Venha nos abençoar e que essa união
povo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Queridos, nossa mensagem neste culto será baseada no texto de Isaías, capítulo 32. Convido aqueles que puderem que abram suas Bíblias nesse trecho da Palavra de Deus. Lerei durante a minha exposição não somente versículos deste capítulo, mas também de outros textos da Palavra do Senhor. Lerei então Isaías, capítulo 32, não o capítulo inteiro, embora queira falar sobre o capítulo de forma geral. Mas lerei primeiramente os versículos 1 e 2, depois irei para os versículos 15, 16 e 17, ok? Então, Isaías capítulo 32, primeiramente versículos 1 e 2. Esta é a palavra de Deus. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Agora irei para os versículos 15, 16 e 17. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Até esse versículo, Isaías 32. E antes de nós continuarmos, queridos, gostaria de repetir nosso texto usual, que é o Salmo 119, versículo 18, que assim diz: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Capítulo 32 de Isaías pode ser resumido numa única palavra, embora essa palavra não apareça literalmente no texto. A palavra é redenção. E sobre isso quero falar nesse sermão, neste momento. E a mensagem que quero deixar, meus queridos, é que só Deus verdadeiramente redime o pecador. Só Deus redime, verdadeiramente redime o pecador. Queridos, nós estamos aqui nesse texto, e esse texto, primeiramente, tem uma estrutura trinitariana. E é muito interessante quando olhamos para a palavra do Senhor e podemos perceber isso, como Deus Trino se revela nas Escrituras Sagradas. Aqui no texto nós temos referência a um rei. Nós lemos esses versículos 1 e 2, e aos príncipes. E quero já adiantar e colocar aqui que este rei e esses príncipes apontam para Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro rei que veio para nos remir. Ele veio para reinar, hoje está reinando à destra de Deus e voltará um dia para reinar sobre todo o universo. Está colocando seus inimigos debaixo dos seus pés. E temos claramente também, no outro versículo, nós lemos aqui, o versículo 15, referência ao Espírito, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E quero mostrar então aqui como Deus Trino, nessa mensagem, redime verdadeiramente o pecador. A palavra redenção, ela é uma palavra muito importante dentro do contexto bíblico. Na verdade, podemos colocar como redenção o resumo do grande plano de Deus exposto nas Santas Escrituras, nas Escrituras Sagradas. Há sempre um certo esquema colocado: criação, queda e, finalmente, redenção. Deus veio para redimir o seu povo. Especialmente no livro de Isaías, Deus é o Deus que redime Israel. Deus é o Redentor de Israel. Nós temos, por exemplo, quero citar aqui Salmo 103,
lerei aqui os versículos 1 até 4. E veja como nós temos aqui esse conceito da redenção claramente colocado. Salmo 103, lerei o versículo 1 até 4. Diz assim o texto: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quero citar alguns detalhes, mostrar alguns detalhes do texto aqui, meus queridos, que o Senhor é quem perdoa, e somente Ele é quem perdoa a iniquidade. É somente o Senhor quem sara as enfermidades da alma. É quem tira da cova a nossa vida e nos redime. E não somente nos tira da cova, como fala o versículo 4, mas nos coroa de graça e misericórdia. E com esse texto quero demonstrar aqui, meus irmãos, que essa redenção feita por Deus não somente nos tira do lamaçal, nos tira da morte, nos tira do pecado, nos tira da cova e do túmulo, do abismo. Não somente faz isso, mas nos coroa de graça, de verdade, de misericórdia. Uma palavra que há no Velho Testamento, que pode ser traduzida como redenção ou como redentor, é Goel. Essa palavra aparece, por exemplo, no livro de Ruth. A ideia ali que nós temos de Goel no Antigo Testamento, especialmente no livro de Ruth, é de um parente que vai redimir alguém da sua própria família. No caso específico de Ruth, nós temos ali um texto bastante conhecido, que Noemi era de Judá e saiu de lá, foi para Moabe. Lá seu esposo morreu, seus 2 filhos tinham casado com moabitas, os 2 filhos morreram, e ela retorna juntamente com Ruth para a sua terra natal. Lá chegando, ela com sua família, ela com Ruth, precisou ser redimida. Vai Boaz e casa com Ruth, compra suas terras, então dá um sustento para aquela vida. E nós também temos aqui esse esquema da redenção, que não apenas tira do problema, tira da cova, tira do luto, mas traz e restaura a vida como era então antes. Nós temos esse conceito de redenção, não apenas o tirar do pecado, mas restaurar, trazer para a graça, para a verdade, para algo melhor do que se estava antes. Assim também é a redenção realizada pelo próprio Deus. Jesus é o nosso Redentor. É Ele que, pela sua morte, pela sua vida, nos redime. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele tirou a nossa vida da cova, das mãos de Satanás. Ele nos tirou da morte, porque a cada conversão, na verdade, é uma ressurreição espiritual. É Jesus quem realiza isso em nós. Ele é o nosso grande Redentor, quem redime a nossa alma, quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara as nossas enfermidades. É por isso que temos que confiar tão somente nele para sermos redimidos pelo nosso grande Salvador. Então esse é o conceito que nós temos no Antigo Testamento, de alguém que redime um parente, apontando para a redenção realizada pelo próprio Deus por meio de Jesus Cristo. Em Isaías 32, nós temos também esse conceito em que Deus aqui está redimindo Israel. No contexto dos capítulos anteriores, também capítulo 32, nós temos Israel sendo atacado por outras nações, e Deus permitiria que juízo chegasse ali a Israel, porque Israel tinha se afastado dos caminhos do Senhor, Israel estava andando por caminhos errados, havia desprezado o conselho do Senhor, que chegara a eles pela lei e pelos profetas. Israel deixou isso para trás, Judá não quis saber do seu Criador, daquele que havia escolhido, então passaria pelo juízo, esse juízo chegaria pelas mãos de nações inimigas. Mas nós temos a promessa aqui de uma restauração, de uma redenção feita pelo próprio Deus. Essa redenção, conforme os versículos que lemos agora há pouco, viria pelo rei. Diz o versículo 1, eis aí está
que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Não somente isso, mas nós temos também a promessa no versículo 15, que sobre aquela nação será derramado o Espírito, e a consequência desse derramar do Espírito seria uma restauração. O juízo habitará no deserto. E verso 17, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Verso 18, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Para aquele povo que esperava o juízo, e seria algo turbulento, uma tempestade, um dilúvio, como em outra passagem se refere a essa questão. Há a promessa de uma restauração, há a promessa da redenção que viria pelo rei, pelo derramar do Espírito sobre aquela nação. Assim temos então, meus queridos, e quero mostrar aqui então, primeiramente, a primeira promessa que fala sobre a vinda do rei. E veja as consequências que isso traria aqui para aquele povo. Versículo 2, quando fala dos príncipes que governariam com esse rei. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Meus irmãos, a primeira consequência dessa vinda do rei, ali que seria um local de esconderijo, é que nós temos refúgio no Senhor. Para aquela nação que havia procurado refúgio no Egito, como vimos em uma outra mensagem, capítulo 31. Deus fala, olha, não busquem refúgio no Egito, mas eu sou o verdadeiro refúgio de vocês. Quando chegasse então o rei, quando houvesse a redenção daquele povo, o refúgio do povo de Deus seria o próprio Senhor. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. É um texto de Salmos em que Davi fala, é no Senhor em quem me escondo até que se passe as calamidades dessa vida. E quero aplicar isso, meus irmãos, em dois sentidos. Primeiramente, obviamente, em relação aos problemas que temos passado. Meus irmãos, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração, diz o hino 155 do cantor cristão. Nós temos o nosso Senhor, a quem podemos recorrer nesses momentos de dificuldade. E que tempos difíceis que nós passamos. Que dias difíceis, meus irmãos, decisões difíceis na igreja, decisões difíceis na família, há famílias com dificuldades financeiras, há famílias com dificuldades no lar, há famílias com dificuldades de saúde, que tempos difíceis. E o nosso refúgio, o nosso esconderijo é o próprio Deus. Nunca podemos esquecer dessa grande verdade. Infelizmente, há crentes que buscam refúgio em outros lugares e outras situações e se esquecem da paz, da alegria que somente o Senhor pode conceder. As expressões aqui são muito bonitas. Esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Esse é o nosso Deus. O povo de Deus busca o Senhor como refúgio nas dificuldades que tem passado. Ele é o verdadeiro refúgio para o crente. Mas também em relação à nossa salvação, meus irmãos. E algo maravilhoso que a salvação que o Senhor concede não é uma força impessoal. A graça não pode ser entendida como uma abstração. Mas a graça, a salvação é o próprio Deus. Deus é a nossa salvação. Jesus é a graça de Deus para nós. Deus nos amou tanto que Ele entregou o seu Filho. Aqui está a graça de Deus. É o Filho de Deus morrendo na cruz em nosso lugar. A graça, a salvação é uma pessoa, é a pessoa de Deus em Jesus Cristo. Por isso que salvação, conforme Jesus coloca em João capítulo 17, é conhecer Deus e conhecer aquele a quem Ele enviou, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E é pelo Espírito Santo que podemos conhecer. Se o Espírito Santo não nos revelar Jesus, não nos levar a Jesus, não quebrantar nosso coração, se o Espírito Santo não abrir nossos olhos e ouvidos, não é possível conhecermos Deus
não é possível conhecer Jesus Cristo. Note então como a salvação é uma obra de graça do Deus Trino, sendo a graça a própria pessoa de Jesus morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós temos refúgio, porque o Rei chegaria, e o Rei chegou, e o Rei é Jesus Cristo. Não somente isso, nós também temos uma transformação. Nós temos aqui, ainda capítulo 32, os primeiros versos, como o profeta aqui fala, versículo 4, por exemplo: o coração dos temerários saberá compreender. Uma transformação de vida. E a língua dos gagos falará pronta e distintamente, uma transformação. Ao louco nunca mais chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Há uma mudança na perspectiva de vida. Há outras expressões nós temos aqui na segunda parte do texto, quando fala do Espírito Santo que seria derramado. E antes de falar no versículo 15 que o Espírito seria derramado, nós temos aqui uma advertência contra as mulheres de Jerusalém que se afastavam da presença de Deus. E fala versículo 14, a consequência: o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para o rebanho, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar, transformação, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Nós temos segurança, nós temos refúgio. E quando a redenção do Senhor das mãos de Satanás, quando a redenção que nos tira da cova do pecado, da morte, não somente encontramos refúgio e salvação no Senhor, mas a promessa de uma transformação em nossa vida. Aquilo que era impossível ao povo de Israel, que era cumprir a lei de Deus, porque a sua natureza pecaminosa não permitia, agora seria possível por uma transformação operada pelo Espírito Santo. Também é assim com a humanidade, meus irmãos. A humanidade não quer saber de Deus. A humanidade, o ser humano, o seu coração se afasta das leis do Senhor, não deseja Deus, não ama naturalmente Deus, porque o coração é mau, é pecaminoso. A não ser que o Espírito Santo opere um milagre nessa vida, ele não quer saber do Senhor. Ah, meus irmãos, mas quando o Espírito é derramado, então acontece realmente uma transformação. E essa é a promessa da redenção que nós temos aqui em Isaías capítulo 32, quando o rei chegasse, haveria refúgio e mudança. Quando o Espírito fosse derramado sobre o povo, então sim, eles haveriam de ver que as coisas seriam diferentes naquela ação. Sabemos, quando Deus derrama o seu Espírito sobre uma pessoa, então verdadeiramente há uma mudança de vida. E é somente o Senhor, pela sua graça em Cristo Jesus, que pode fazer isso. Eu quero comparar esse texto de Isaías agora com o texto que está na primeira carta de Pedro. E quero citar alguns versículos que nós temos nessa carta, meus irmãos. 1 Pedro, primeiramente, capítulo 1. E veja como há essa ação do Deus Trino na redenção do seu povo. Como Deus Pai, Filho e Espírito Santo têm agido de maneira muito especial. Quero começar com a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Quero ler aqui primeiramente versículo 13. Veja o que o apóstolo Pedro fala em sua primeira carta, capítulo 1, verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, são textos na Bíblia que falam muito ao nosso coração, né? Esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A graça de Deus é o próprio Senhor Jesus. Como Paulo fala em Colossenses, o mistério de Deus é Cristo. O que Deus tinha para nos revelar é Cristo Jesus. E Jesus, sendo Deus, revelou plenamente quem é Deus. Como ele disse para Filipe, lá em João capítulo 14, quem vê a mim, vê ao Pai. Então nós temos que esperar tão somente na graça
na revelação que há em Jesus Cristo. O que é esperar? Esperar é ter fé, é ser submisso ao Senhor. Tenho pensado em fé em termos de submissão, colocar a sua vida debaixo da soberania, do senhorio de Jesus Cristo, é aguardar, esperar, descansar no Senhor. E é somente a graça de Deus que pode redimir. Quer dizer, com esse texto, também baseado lá em Isaías capítulo 32, meus irmãos, que não há nenhuma obra humana que pode redimir a alma do homem. Nada que nós façamos pode realmente ter salvação para o homem, a não ser tão somente a obra de Deus em Cristo Jesus, na operação do Espírito Santo no coração daquele que crê. É somente isso. É por isso que apenas esperamos, aguardamos na graça revelada a nós por Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer, esperar. E a redenção é uma operação específica, exclusiva do Deus Trino na vida do ser humano. É Ele quem atua. Como Deus faz isso? Vejamos ainda em Pedro como isso acontece. Olha o capítulo 1 ainda, agora versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, aqui está então a iniciativa, a razão porque Deus salva, é tão somente pela sua muita misericórdia. E olhe que a misericórdia não é pouca, a misericórdia é muita, porque se não fosse assim, meus irmãos, não haveria salvação para nenhum de nós. Na sua iniciativa, na sua muita misericórdia, Ele nos regenerou, nos deu uma nova vida. Quando lemos Isaías 32, o Espírito foi derramado e a consequência foi paz, foi abrigo, foi segurança, foi transformação. Jesus, em João, capítulo 3, fala assim sobre o Espírito, é como o vento, que nós sabemos como atua, para onde vai, mas é Ele quem nos traz vida. E se não nascermos do Espírito, não entraremos no reino de Deus. É essa situação colocada por Pedro aqui nesse verso. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quero caminhar mais um pouco ainda em Pedro. Veja ainda o que fala capítulo 1 ainda, meus queridos. Versículo 23. Novamente nós temos aqui a ideia de uma regeneração. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós somos regenerados mediante a palavra do Senhor. Quando ouvimos a pregação da palavra de Deus, aquilo que Deus fez em Cristo para nos salvar, e depositamos nossa fé no Salvador, então nós temos uma regeneração acontecendo. É o Espírito quem nos leva a crer em Cristo, é Ele quem abre nossos olhos para que possamos reconhecer Jesus Cristo como nosso único Salvador. Capítulo 2 de Pedro, vamos caminhar mais um pouquinho, depois vou encerrar, já vou citando Isaías novamente. Capítulo 2, aqui um texto lindo do profeta, do apóstolo Pedro. Ele fala a respeito de Cristo. Veja o que fala aqui, verso 4, capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para Ele, Jesus Cristo, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus, de uma certa forma, podemos colocar assim, é o homem eleito por Deus para a nossa salvação. Para com Deus, pedra eleita e preciosa. Verso 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois está nas Escrituras, eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes,
para o que também foram postos. E, meus irmãos, deixe-me terminar dizendo que Jesus é a pedra eleita por Deus, Ele é a rocha angular. E Jesus é o momento crítico em nossa vida, em que a graça é derramada e nós, então, cremos ou não cremos em Jesus Cristo. Há um teólogo que diz assim, que Deus já disse sim para nós por meio de Jesus Cristo. Mas, irmãos, aqui nós temos que a pedra para alguns foi rejeitada, para outros ela foi crida. Podemos crer em Jesus ou podemos descrer de Jesus Cristo. Jesus é a rocha, é a pedra, mas para alguns é pedra de tropeço, é rocha de escândalo. As pessoas tropeçam em Jesus, porque não creem nele realmente como Filho de Deus, como Salvador. Mas para os outros, para aqueles que creem, é pedra eleita, preciosa, pedra angular, sobre quem a nossa vida está então firmada. Jesus é o ponto crítico da nossa existência. Precisamos decidir se cremos ou não cremos na palavra do Senhor. Meus queridos, deixe-me voltar então para Isaías 32. Nós temos então ali que o rei chegaria. Também temos, meus irmãos, ali que o Espírito seria derramado. Deus Trino está atuando na redenção do ser humano. E a nossa resposta simplesmente é uma resposta de fé. Esse é o Evangelho dito lá no Antigo Testamento, aquilo que foi feito historicamente com Israel na redenção, tirando dos problemas da cova e trazendo para algo melhor. Também aponta espiritualmente para a nossa redenção, que acontece tão somente por Jesus Cristo. Finalmente, meus irmãos, João, em sua carta, assim diz, 1 João capítulo 5, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Cristo está em seu coração, Cristo está em sua vida, porque isso que realmente importa. Já foi derramado sobre você o Espírito Santo para que creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Tenho para mim muito claro em meu coração, meus irmãos, que a obra da salvação é uma obra exclusiva do Deus Trino. Só Ele quebranta corações. Só Ele traz vida. Só Ele pode trazer o pecador à fé em Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus: todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. Abandone seus pecados, abandone a sua confiança em obras humanas e confie tão somente, espere tão somente na revelação da graça que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Iremos agora ouvir um hino, logo em seguida voltaremos para a nossa oração final. Fiquem com Deus. Cristo veio ao mundo para mudar o meu viver. Cristo em minha vida santifica o meu
Cristo em minha vida santifica o meu viver. Como está o seu coração com Deus? Cristo realmente está em seu coração pela ação do Espírito Santo? Que como igreja possamos crescer no conhecimento do Senhor. Se alguém que ainda não tem Cristo no seu viver, que busca o Senhor em sua vida e que nós como crentes já resgatados, já redimidos pelo Senhor, a palavra-chave é redenção, possamos crescer na graça que está em Cristo. Oremos ao nosso Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra sempre é boa, porque é a palavra do Senhor, Deus, que mostra a grande obra do Senhor, as virtudes, os atos salvíficos, os atos de graça do Senhor para com a nossa vida. Que o Senhor continue a operar de maneira especial em cada coração. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito estejam sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Fiquem na paz de Deus, que o Senhor nos abençoe.